Olá, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Olá, gente, vamos entrando aí. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a vida de vocês. Eu já estou chamando aqui o pastor Ricardo Guimarães aqui. Boa noite, Miriam, Rejane, Elaine, irmã Sônia. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Já vou trazer, amor. Só um Tá, minutinho. Já vou trazer. Deixa eu precisar pôr a Marilé, senão ela não dorme igual ontem. tá bom. Boa noite, Miriam Paz. Boa noite. Irmão Josué, pastor Josué, a paz do Senhor Jesus, meu querido. Deus abençoe. Bem, para quem tá velho como eu, gente, tem que colocar o óculos. Tem que colocar o óculos. Pô, que legal. Michel, seja bem-vindo. Pri, seja bem-vinda. Daniela, seja bem-vindo. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Clarinho, seja bem-vindo. Leonardo, seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos entrando aí que o pastor Ricardo já está entrando. E aí a gente vai estar... Ok, pastor Ricardo já está entrando aqui. E a gente vai estar falando aqui, gente. Quero agradecer aí a essa galera que está acompanhando as nossas lives, né? A gente tem feito bastante live para a gente poder estar alimentando esse pessoal. A gente está fazendo essas lives, o nome dessas lives de quarta-feira é Live Produtiva, para que gere, né, algo produtivo para a gente, que traga, né, algum significado e algum resultado. Então, toda quarta-feira a gente está convidando um pastor, sempre um pastor top, para estar falando com a gente aqui. Né, nós já tivemos passando por aqui o pastor Marcelo Bigardi, da Bola de Neve do Paraná, em Curitiba. Tivemos passando por aqui o pastor Gerson, da Semeando Avivamento de Petrópolis, que arrebentou semana passada falando de finanças. Tivemos aqui também o pastor Bruno Monteiro, o pastor Leonardo Teixeira e hoje o pastor Ricardo Guimarães, que vai estar entrando daqui a pouco já. E eu já quero convidar vocês para a próxima quarta-feira. Vai estar com a gente um cara muito, muito especial. É o pastor Leandro Reis. Ele é pastor da igreja Deus Tem Mais, ali em São Miguel. E eu quero muito, muito, muito que vocês estejam com a gente. Olha quem chegou aqui, gente. Olha quem chegou aqui para participar da live com o pai. Olha quem chegou aqui para participar da live com o pai dela. Gente, o que a gente faz com isso aqui? Não sei, gente. Olha isso daqui, gente. Como é que a gente faz? Hein, meu amor? Hein, gente? Olha só. Como é que a gente participa de uma live com um laço desse? Fala pra mim, gente. Que coisa gostosa, olha. Filha. Vai com mamãe. Vai com mamãe, coisa gostosa. Gente, cheirosa, fofucha e com esse laço na cabeça aí me quebra, né? Como é que eu concentro aqui pra fazer a live depois de uma cena dessa? E tá a minha cara, né, irmão? Tá a cara do pai, né? Tá a cara do papai. Eu sei que tá a cara do papai. Tá a cara do papai, a mamãe tá aqui, mas eu sei que tá a cara do papai. Gente, então assim, retomando, na próxima quarta-feira, no mesmo bate-canal e no mesmo bate-horário, pastor Leandro Reis. Pastor Leandro Reis da igreja Deus Tem Mais, ali em São Miguel, tá bom? Não é a cara da Joyce não, Eliane. Não é não. É isso aí. Não é não, não é não, não é não. Você sabe que não. Cara do papai. Cara do papai. Gente, eu quero agradecer a vocês pela estada aqui. Tereza, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Michel, Carol, seja bem-vinda. Glória a Deus. Bênção pura. Gente, eu queria que vocês me ajudassem hoje. Clarinho, você sabe que não. Vamos fazer o seguinte, gente. Hoje, pastor Ricardo, a gente vai estar fazendo perguntas. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui,
elas participam de um pequeno grupo, ou elas lideram um pequeno grupo, ou têm curiosidade para saber sobre o pequeno grupo, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? O pastor Ricardo, ele é o cara, né? Então, assim, eu queria que vocês, eu vou dar a partir de 30 minutos depois da nossa live, eu vou dar para vocês a oportunidade de fazerem perguntas. Agora, perguntas sobre pequenos grupos, sobre célula, pergunta sobre alguma curiosidade que vocês tenham. Tá bom, gente? Ok? Pastor já está entrando aqui e eu quero tá dando as boas-vindas para ele aqui. Tá bom? Já está entrando o pastor Ricardo aí. Pastor Ricardo! Pastorzão, toda a bênção. A paz Como é do que tá? Senhor, pastor. Melhor agora, falando com o senhor. Seja bem-vindo. Deus te Ok, abençoe. tudo na bênção. Te, E aí, agrade... pastorzão? te Tá. agradecer por essa oportunidade única, né, que a gente está aqui, não somente com o pessoal da comunidade Eclésia, mas tem outras igrejas aqui representadas também, inclusive a videira aqui de Niterói. Então, assim, Que bênção. o pessoal tá chegando junto. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade e te apresentar, né, pastor? Deixa eu fazer aqui primeiro a apresentação, depois o senhor complementa. Pastor Ricardo Guimarães é pastor presidente da videira aqui no Rio de Janeiro, né? É ovelha do pastor Aloísio, é discípulo do pastor Aloísio, da videira lá de Goiás. E eu sei que ele vai estar falando algumas coisas, mas só para testificar o que ele vai estar falando, eu sou muito fã, não somente do pastor Ricardo, mas também do escritor, né? O pastor Ricardo tem vários livros escritos, ele vai falar no decorrer dessa live aqui sobre isso, mas eu queria já para aqui, ó, gente, eu não estou ganhando nada com isso, tá? Não tem jabá aqui não. A questão é, eu li alguns livros dele e que fizeram a diferença para o ministério. Esse aqui, Do Curral ao Trono, esse livro aqui foi um dos melhores livros que eu li sobre a vida de Davi, sobre o chamado de Davi e sobre o ministério de Davi. Estou falando aqui diante do pastor Ricardo, foi um dos melhores livros que eu li sobre Davi. Ele vai falar um pouquinho depois. Esse aqui, ó, 21 dias. 21 dias, irmão. Esse livro aqui, para ativar o reino de Deus, é bênção pura sem mistura. Esse aqui, ó, A Forma da Igreja. Ele esteve lá na igreja agora, eu comprei esse livro dele. Esse aqui eu não li ainda, mas está na fila para ler. Esse aqui eu já li, é top demais. Honra, a porta de acesso. Esse aqui, gente, é o bicho, é top isso aqui. Esse aqui, Ativando o Espírito da Fé. Revolução da Graça. Esse aqui também é top. E esse aqui, ó, é minha pesquisa semanal, o valor da oferta. Gente, isso aqui é top demais, diante de Deus. Isso aqui eu já li, reli, e eu vou sempre anotando para fazer minhas anotações. Por que eu estou falando isso logo na entrada? É para que vocês tenham uma ideia do nosso convidado. Então aí dá tempo ainda antes dele começar a falar, vai no aviãozinho aí, compartilha a nossa live, porque o pastor Ricardo ele é uma enciclopédia ambulante, uma carga de experiência e de ensinamento fora do normal. Então eu quero agradecer ao pastor Ricardo mais uma vez pela disponibilidade. Pastor, eu sei que o senhor tem mais livros, né? E estarei comprando assim que eu tiver oportunidade, mas deixa eu acabar de ler os que eu não li ainda. Então, pastor, quero te dar as boas-vindas aí. Por favor, se apresente. Não, pastor, primeiro queria dizer que é uma alegria poder estar aqui nesse momento com o irmão, com os nossos seguidores aí, né, do Instagram, os irmãos que estão acompanhando, entrando aí agora. Né? É sempre uma alegria quando a gente tem a oportunidade de compartilhar com pessoas de Deus que têm o mesmo coração, né, como o irmão tem, como é a sua igreja querida, né, e os irmãos aí que estão nos acompanhando, um pouco assim, da palavra de Deus, né? A gente vai falar um pouco de grupos, mas grupos está na palavra de Deus, né? E eu me sinto muito privilegiado porque, na verdade, assim, eu tenho esses livros aí, né? Na verdade, são 33 livros já escritos. Que bênção. Mas, assim, é tudo realmente pela graça de Deus, né? Como diz Paulo, né? Eu de mim mesmo nada sou, é o Senhor que faz, né? A gente não tem, vamos dizer assim, mérito nenhum,
né? Não tem credencial nenhuma para dizer assim, eu fiz, é a minha capacidade, a minha experiência, não, né? Mas Deus tem nos dado 5 pães e 2 peixinhos e a gente quer compartilhar aí com os irmãos. Bênção pura, pastor. Obrigado aí mais uma vez. Pastor, a primeira pergunta que eu queria te fazer, para a gente começar aqui esse bate-papo, é o seguinte: como a Videira, o Ministério Videira aqui no Rio de Janeiro, como está o termômetro das células? Por quê? A gente sabe que as células estão funcionando pelo Zoom online, né? Mas existe uma diferença da célula estar funcionando e ter o termômetro da célula. Saber se aquela célula está fluindo, né? A gente sabe que as células, elas são heterogêneas, elas não são homogêneas. Então, existem células que têm muito visitantes, existem células que estão agregando mais as pessoas que estavam um pouco dispersas. Eu queria que o senhor me desse uma ideia, primeiro, como é que está o teu ministério, a Videira aí no Rio de Janeiro, em relação a essa questão do termômetro das células nesse tempo de pandemia? Olha, pastor, no primeiro momento, né, quando deu-se início à quarentena, eu creio que gerou um impacto muito forte, o pessoal ficou meio assustado, né, com aquela questão que até hoje prevalece na mídia, né, de morte, de não sei o quê, você vai ser infectado, todo dia sepultamento, cova aberta e tal, não saia de casa, não saia de casa, não saia de casa, e aquilo ali foi gerando, assim, uma lavagem cerebral social, né? Isso aí atingiu todo mundo. Então, no princípio, nós sofremos um impacto, sim. Desde o início, nunca ficamos sem reunir todas as células. Nós tivemos, durante esse período aí, pelo menos 40% das células, nos momentos mais difíceis, conseguiram fazer reuniões presenciais. Né? Esse percentual já aumentou. Eu creio que na semana passada nós conseguimos reunir 60%. E essa semana agora nós já convocamos todos os discipulados para serem presenciais, né? Então, a gente, assim, dentro da nossa estrutura, a gente tem a célula de apacentamento e tem as reuniões de discipulados onde os líderes são acompanhados, né? Então, essas reuniões de discipulados, elas já estão, se não estiver 100%, eu creio que deve estar aí 80%, 85%, até semana que vem, e vai estar 100% presencial, né? Então, a gente passou por aquele primeiro impacto, onde as pessoas estavam muito confusas, muitas informações, muita gente criticando, com excesso de cautela e tal. Isso aí, todos nós sofremos, né? Mas agora a gente já está vivendo um outro momento, que é um momento onde irmãos mesmo têm que falar, pastor, não aguento mais, não vou ficar mais parado, não. Não, tem que reativar, quer dizer que as pessoas não estão mais querendo ficar em isolamento total, sem ter comunhão com os irmãos, né? O Zoom foi uma bênção, tem sido uma bênção, né? O Zoom, outros aplicativos também que permitem fazer essas reuniões, mas a gente sabe que, assim, o propósito, né, da igreja realmente não é reunião online, né? A gente não quer cultivar essa cultura de crente em casa. A grande marca da igreja é a congregação, é estar no meio do povo de Deus, é estar se alimentando, tocando, abraçando, olhando nos olhos, liberando palavras uns para os outros, não é? E esse contato, ele fica muito limitado, ele fica até um pouco frio, não é, pelo Zoom. No primeiro momento, que a gente começou a reunir, as células até tiveram aquela empolgação pela novidade, né? Aquela questão novidadesca acontecendo, usando tecnologia e tal. Mas eu acho, e eu tenho percebido isso, que os irmãos sentem falta, né, de estar juntos, de comer juntos, comer. Não existe comunhão plena sem comida, né? Você vê que a Bíblia começa com comida e termina com comida. O primeiro pecado foi por causa de comida. A primeira bênção era comida. Quando Jesus veio, ele falou, eu sou o pão que veio dos céus. E lá em Apocalipse, né, no deserto, o pessoal comeu do maná. Né? E lá em Apocalipse, a Bíblia diz assim, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, e vai ter o banquete com Abraão, Isaac e Jacó. Então, assim, a Bíblia começa e termina com comida. Apesar de você
conseguir, né, até se relacionar e falar e trocar algumas ideias no Zoom, mas tem uma coisa que você não consegue fazer, não é? Que é tocar a pessoa e ter essa comunhão, comendo junto, partilhando junto. Então, eu sinto que os irmãos sentem essa falta, entende? E a gente está providenciando para que isso seja suprido em nome de Jesus. Então, o mês de junho agora praticamente normaliza, né, pastor? Tanto a Pastor, questão das células, 100%, e aquelas pastor, precauções que têm que ser tomadas no templo, né? aí o No governo está prédio. nessa briga, né? Nessa última semana, a gente já teve 2 liberações e 2 suspensões da liberação. Quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella liberou um decreto autorizando as igrejas a se reunirem. Na sexta, o Ministério Público cassou. No sábado, o advogado da prefeitura, né, a procuradoria, entrou para suspender para anular aquela decisão. Na segunda-feira, saiu uma outra decisão de uma outra juíza, mantendo a suspensão que o juiz anterior tinha dado, né? Então, no momento, assim, a gente ainda não está 100% liberado. Mas é possível que essa semana ainda caia, não é? Entendi. Pode reunir, porque agora vai começar um processo de abertura que é irreversível. Hoje eu já saí no trânsito, é muito mais carro no trânsito, tem muito mais pessoas na rua, né? O governo não tem mais como segurar muito tempo isso, e também os dados apontam que houve um pouco de exagero. Amém. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo te faz, né? Eu queria que o senhor me desse aí cinco características de uma célula inspiradora e de excelência. Quais são as 5 características que todo líder de célula tem que ter, de pequeno grupo, para que a célula seja bem sucedida, uma célula inspiradora? O que o senhor diria para esse pessoal aí, que a maioria são líderes de célula? O que o senhor falaria para eles? Quais são as 5 características principais? Olha, primeira coisa, eu penso que a célula tem que ser, ela tem que ter a vida de Deus. Eu acho que a pessoa não vai na célula porque o sofá é acolchoado, nem porque o lanche é bom. Ela vai porque tem algo ali que ela não encontra em outro lugar. Tem que ter vida de Deus. As coisas de Deus não podem ser mortas, não podem ser secas, não podem ser áridas, né? E quando a vida flui, a pessoa é tocada, né? Vida é uma coisa difícil de perceber, difícil de descrever, mas fácil de perceber. Quando ela se manifesta, todo mundo sabe que tinha algo diferente no ambiente. E quando o ímpio pode testemunhar isso, porque as pessoas vão, choram, sentem, são tocadas, o membro da igreja sente também. Então, acho que primeiro tem que ter vida de Deus sobre todas as coisas, independente da estrutura. Segundo, eu acho que a célula precisa ser acolhedora. Ela precisa ser uma família de braços abertos, recebendo a todos. Quando eu falo em acolhedora, não é só vamos dizer, uma coisa assim, pro forma, né? Acolhedora é a pessoa chegar e se sentir em casa, ela sentir parte, você deixar a pessoa à vontade, não gerar constrangimento nela. É importante também. Né? Terceira característica que eu diria para o irmão, a célula ela precisa ter um ambiente de compartilhamento. As pessoas precisam falar. Então, célula não é para pregar, célula não é para você gastar 1 hora ali explicando coisas e o líder centralizar tudo. Não, a célula, o líder tem que abrir, ele tem que ser ali um facilitador, onde faça perguntas, e não perguntas abertas, né, que as pessoas possam responder, e falando da sua vida, da sua experiência, da sua compreensão da palavra de Deus, né? Então, tem que ter essa figura de compartilhamento, não pode ser apenas ouvinte, né? O que mais que eu poderia dizer? Eu acho que o John Maxwell, ele diz que uma reunião boa, ela tem que ter 2 coisas. Ela tem que ter sorriso e comida, entende? Então, ele fala que reuniões boas, elas têm essas 2 características. Então, por exemplo, o sorriso, ele fala ali da espontaneidade, né? Da pessoa sair daquela formalidade. Não pode ser aquele ambiente formal, parece, um pouquinho diferente de acolhedor, mas o líder, para quem está liderando a célula, existe um script,
existe um tempo que ele tem que cumprir. Mas para quem está participando, ele não deveria nem perceber ele passando de um ponto para outro, de um quebra-gelo para um louvor, para uma oração e tal, entendeu? Tem que ter esse momento de descontração que começa com o quebra-gelo. Né? E a outra coisa que eu acho é preciso ter comunhão, preciso ter esse momento de partilhar o pão, de comer juntos, entende? Eu acho que tem outras, né? Mas o irmão pediu 5, eu acho que essas 5 aí fazem da célula algo extraordinário. Pastor, o senhor concordaria também? Eu vou colocar mais uma aqui, é a questão da evangelização, né? Para que a célula ela não fique só na questão da comunhão. Porque quando a gente fala de comunhão, as pessoas entendem o seguinte, não, é comunhão com os irmãos da célula. Claro, é reunião com os irmãos da célula, sim. Mas e a evangelização, né? Aquela questão de estar sempre trazendo pessoas novas para a célula. Até porque a célula saudável é aquela célula que vai se reproduzindo. E ela só tem uma forma de se reproduzir. É quando visitantes frequentam ela, não é isso, pastor? Pastor, assim, o que acontece? Muitas igrejas utilizam a célula como instrumento de evangelização. Mas quando a gente lê, de fato, o livro de Atos, o Novo Testamento, a gente percebe que a evangelização era uma consequência da vida da célula, entende? Porque as pessoas querem participar de um grupo de vida, um grupo realmente que supra necessidades que ela não vai encontrar em outros lugares. Então, quando a célula é célula de verdade, as pessoas são atraídas. No Novo Testamento, você não vê os irmãos indo buscar pessoas. Eles pregam, mas a palavra mais usada ali é propalar, né? Que é na conversa diária, falavam de Cristo e tal. Mas o que mais fascinava as pessoas é quando elas viam aquelas pessoas se amando, se acolhendo. Era um grupo que elas não conheciam. E elas queriam fazer parte. De maneira que a Bíblia diz assim, dia após dia acrescentava o Senhor o número daqueles que haveriam de ser salvos. Deus ia acrescentando. Os historiadores, né, os biblicistas que fazem análise do livro de Atos, dizem que as pessoas queriam estar. Elas olhavam para a igreja e invejavam aquela vida de comunidade, né? Então, é claro, eu acho que existem momentos que você faz propositadamente evangelismo, mas eu, nesses anos de ministério, já incorri nesse erro, de dizer assim, vou crescer minhas células, vamos evangelizar, e a pessoa chega na célula e não tem um ambiente, é uma miragem, entendeu? Você prometeu para ela algo e você não está entregando aquilo que você prometeu. Agora, quando a pessoa vai ali, mesmo que casualmente, porque é o aniversário de alguém, porque ela estava acompanhando uma pessoa e chegou naquela célula, e ela encontra aquele ambiente, ela fica fascinada, entendeu? Então, mais do que... Claro que evangelizar é um objetivo, mas essa evangelização significa necessariamente você fazer o trabalho evangelístico, mas você ser um imã que atrai as pessoas por causa da vida de Deus. Uma consequência dessa comunhão, uma coisa normal, espontânea, sem você falar, esse mês aqui a gente vai evangelizar. Tem que ser uma consequência. Isso. É isso, pastor? Veja só, você pode ter sim o dia, o mês de evangelismo, claro que pode ter, mas você vai experimentar naturalmente, espontaneamente o crescimento da célula, quanto mais vida de Deus ela foi, quanto mais turma for aquele povo, entendeu? Entendi. Pastor, 3 conselhos que o senhor daria hoje para o líder de célula, ou quem está no pequeno grupo, não fazer de jeito nenhum. O que o senhor daria? 3 conselhos para... não faça isso na sua célula. O que o senhor poderia falar? 3 conselhos. Olha, o primeiro conselho que eu daria são as multiplicações prematuras, né? Muitos líderes, às vezes, no afã de multiplicar, eles fazem uma multiplicação precoce. A célula ela tem um ciclo de vida, né, que deveria ser respeitado, deveria ser seguido. Infelizmente, a visão pragmática da igreja leva as pessoas a analisar tudo com base no número. Então, diz assim, essa célula cresceu, está com 16 pessoas, está na hora de multiplicar. Ora, a célula pode ter 16 pessoas e ela pode não estar pronta para multiplicar, o grupo pode não estar maduro, você pode fazer multiplicação
e em vez de você ter duas células, depois de um tempo uma célula desaparece e você tem que fazer aquele trabalho todo novamente, né? Esse é um fato. Outra coisa assim que o líder não deveria fazer jamais é caminhar com a célula sem ter um líder em treinamento, entendeu? O líder em treinamento é basicamente a chave da multiplicação. O pastor presidente lá da igreja de El Salvador, o Mário Vega, Mano Mário, como é conhecido, ele chega a exagerar no livro dele, ele fala assim, o líder em treinamento é tão importante, tão importante, tão importante, que você, se não tiver ninguém que se disponha, você tem que levantar alguns. Irmão, olha, vou te levantar, você é líder em treinamento. Aí o irmão falou assim, pastor, mas se todo mundo lá for novo crente, ele fala, não, pega o que converteu antes. Mas se todo mundo converteu no mesmo dia, ele falou, pega o que levantou a mão primeiro. Aí ele fala assim, mas se o cara ainda tem vícios, ele fala, pega o que bebe menos. Entendeu? Então, é uma maneira exagerada dele dizer o seguinte, não caminhe com a célula sem ter o líder em treinamento, porque essa célula vai crescer e vai chegar um momento que você não vai ter como multiplicar, porque dois líderes, por exemplo, eu sou um líder, eu pego mais um líder, eu vou para a cidade, eu abro uma célula e ele abre outra, entendeu? Agora, uma célula com 15, sem um líder em treinamento, você não consegue multiplicar aquela célula, né? Então, seria essas duas. Outra coisa que eu acho que o líder ele não deveria fazer, às vezes, na tentativa de poupar os irmãos, né? Ele centraliza tudo, ele faz tudo. Ele prepara o lanche, ele organiza o louvor, ele faz o quebra-gelo, ele, entendeu? Em vez de distribuir as funções para que as pessoas possam participar. Então, quanto mais ele centraliza, menos força terá a célula. A obra de Deus não é uma questão de ser feita. A obra de Deus é uma questão de ser feita por todos. Muito bacana, pastor. Pastor, essa nossa live aqui, ela é um pouco diferente porque a gente fala muito de liderança, mas a gente entra pouco no operacional. Então, eu quis fazer uma live com o senhor, mas assim, do dia a dia da célula mesmo. Porque o líder, ele fala muito de liderança, ele, pô, eu quero isso, mas aí no dia a dia, ele acaba ele acaba incorrendo nesses erros, né? Concordo plenamente com o senhor. Nós temos líderes que eles são centralizadores, né? Eles monopolizam tudo, até porque tem medo de delegar e as coisas não acontecerem, e ele tem que realmente descentralizar, né? Quanto à questão do líder de treinamento, é fundamental. Tem um caso do líder que é perfeccionista. Ele não quer delegar porque quer que o negócio saia bem feito. E a pessoa tem que entender, ninguém vai fazer igual a você. Você faz o melhor, entendeu? Não tem ninguém igual a você. Então, você tem que dar ao outro a oportunidade de, às vezes, começar fazendo não tão bem, mas no futuro ele pode fazer até melhor. E tem aquele líder também que ele tem constrangimento de pedir, ele quer poupar os irmãos, fala, ia pedir para o irmão comprar o refrigerante. Não, eu mesmo vou comprar para não incomodar o irmão. Aí ele compra o refrigerante, ele passa na padaria, compra o salgado, leva o descartável, prepara o quebra-gelo, entendeu? Ele, no final, ele ajuda o anfitrião a organizar a casa e tal. Só que as pessoas não se sentem parte, né? Elas precisam participar. Então, é muito melhor você fazer uma célula onde tem 5, 6 pessoas envolvidas na organização daquela célula do que você fazer tudo sozinho. Amém, pastor. Ontem eu vi uma mensagem, eu estou fazendo uma mentoria de liderança com excelência, e eu escutei uma coisa ontem que eu fiquei pensando, cara. Ele falou o seguinte, o perfeccionista, ele não pode andar de acordo com o progresso. Por quê? Geralmente os perfeccionistas, eles progridem, mas o progresso é muito lento, porque a pessoa se preocupa tanto com a perfeição que ela acaba se limitando na questão do progresso. E aí, essa mentoria foi falando o seguinte, que muitas vezes, né, faça com excelência, né, mas não com tanto perfeccionismo, porque o perfeccionismo, muitas vezes, não é aliado ao progresso. E isso tem a ver com esses líderes centralizadores, que por serem perfeccionistas e acharem que as pessoas não vão fazer igual a ele
eles acabam não progredindo, acabam não formando pessoas, eles acabam não desenvolvendo novos líderes, né? O senhor concorda com isso? Pastor, o que acontece? De uns anos para cá, a igreja ela foi muito contaminada pela visão natural. Então, foi bom no sentido que houve crescimento, as igrejas hoje são cheias de tecnologia, né? Tem grupos musicais profissionais, bons oradores, mas isso, do ponto de vista do corpo, aconteceu uma verdadeira mutilação, porque quando você coloca assim as coisas num padrão elevado, como as empresas trabalham, você elimina muitas pessoas. A igreja, ela sempre funcionou, sempre existiu. A igreja não nasceu hoje, ela tem 2000 anos, né, que ela funciona. Tem 2000 anos que essa igreja está aqui na Terra e ela sempre teve, né, a sua obra desenvolvida com pessoas que Deus usava. E quando você coloca, você estabelece um padrão, assim, como se fosse uma empresa, você termina intimidando pessoas de participarem. E às vezes o líder fala exatamente isso. Ele fala assim: ah, não, porque tem gente que não quer, as pessoas não querem. Mas é porque elas estão intimidadas, entende? A Bíblia diz que o Senhor, quando foi viajar, ele chamou 3 servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. O que tinha 5 talentos saiu imediatamente, foi negociar, granjeou mais 5. O que tinha 2 fez o mesmo, granjeou mais 2. E o que tinha 1 talento, ele foi e enterrou. Então, o alvo dessa parábola é falar justamente do servo de 1 talento. Entende? O que nós temos hoje na igreja? A pessoa que faz 5 coisas, se você der mais 5, ela consegue fazer as 10. E aquela que faz uma única coisa, às vezes aquela única coisa ela não consegue fazer. Por quê? A mentalidade do servo de 1 talento era a seguinte: ah, é 1 talento só. Se só eu não for, não vai fazer falta. Ah, se só eu não entregar o dízimo, não vai mudar nada. Se só eu não for no culto hoje, não vai deixar de ter culto, entendeu? Essa é a mentalidade do servo de 1 talento, que ele acha que a participação dele não é importante, entende? Então, é preciso que os líderes entendam que o avanço da obra de Deus depende muito, muito, muito desses irmãos de 1 talento, entende? Nós temos que investir nele, temos que desafiá-los e mostrar o quanto que eles são importantes. Não tem ninguém que possa ficar de fora. Quando Deus te chama para fazer parte do corpo, ele te chama para ajudar na edificação da obra. Amém, pastor. Pastor, agora eu falei 3 conselhos que o senhor não daria. E agora, quais seriam os 3 conselhos que o senhor daria para o líder? Por exemplo, pastor, nós estamos aqui, o senhor conhece a nossa igreja é uma igreja nova, é uma igreja pequena, né? Nós estamos aqui com 22 células de adultos e 11 células de criança. Nós estamos com 33 células. E aí eu aproveitei o tempo de quarentena, fizemos o TLC, né, que é o treinamento de líderes de célula. Eu sou o professor dessa classe, então a maioria das células me indicaram líderes de treinamento. Então a minha aula, a minha sala, a minha turma, ela é composta por líderes de treinamento. Eu estou dando a apostila, são 8 lições, que é o nível 1 do treinamento de liderança de célula. E aí, o que eu reparei foi o seguinte, tá? Eu estou aproveitando para dar o TLC e para multiplicar. Então, nós vamos multiplicar agora aí, nós vamos chegar a 33 células de adultos e vai vir as de crianças também na carona dessas, vai chegar aí pelo menos a umas 45, 50 células. Quais seriam os conselhos que o senhor daria? Porque nós temos 3 níveis de liderança. Aqueles que estão começando agora, estão cheios de desafios, né, estão, né, com aquela coisa do cara, vou abrir minha casa e tal. Aqueles que já estão há 5 anos liderando e aqueles que estão ali no meio, né, eles estão buscando ainda se encontrar como líderes. A gente sabe que existem níveis de liderança. Qual seria o conselho que o senhor daria? Um conselho para quem está começando, um conselho para quem está no meio do caminho e um conselho para quem já é líder há 5 anos e pode ser tentado a entrar numa zona de conforto. Pastor, assim, ao longo do ministério, eu tenho aprendido que constância é melhor do que velocidade.
A longo tempo, a constância é muito mais poderosa. Até uma gota d'água pingando no mesmo lugar por dias, meses, anos, ela é capaz de fazer um estrago muito grande. Então, é importante que o líder que está começando, ele não desista no primeiro obstáculo, né? Que ele acredite, que ele seja constante. O que é constância? É a capacidade de você continuar fazendo o que você começou, né? Sem abrir mão, sem abandonar. Então, a gente tem hoje uma geração que é muito inconstante, entende? As pessoas são boas de iniciativa, mais ou menos de continuativa e péssimas de acabativa, entendeu? Então, eu acho que... Por que nós temos tido... Não somos uma igreja perfeita, obviamente, temos muito a aprender ainda, mas, assim, Deus tem nos dado graça no trabalho com células, porque se o irmão pegar a história da nossa igreja na Videira, de 20 anos atrás, nós fazemos a mesma coisa que nós fazíamos há 20 anos atrás. Nesses 20 anos já vi gente mudar. Não, isso não funciona, vamos fazer disso. Isso é melhor, não sei o quê. Entra coisa, sai coisa, entra tanto modismo. E a gente tem feito as mesmas coisas. Então, você não vai ver resultados grandes na sua vida se você ficar mudando toda hora. Então, qual é o problema de quem está começando? É que quando ele encontra um obstáculo e fala, não, isso não funciona, vou tentar outra coisa. Olha, você tem um modelo, você tem um exemplo, você tem... você não está fazendo uma experiência sozinho de primeira vez. Então, constância, entendeu? Constância. A célula funciona assim, toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo endereço. Toda semana, mesmo dia, mesmo horário, mesmo endereço. Na semana, mesmo dia, mesmo horário, mesmo endereço. Se você quer fazer uma célula, que hoje é na casa do irmão João, amanhã é na casa da irmã Maria, hoje é quarta, amanhã é quinta, hoje vai ser sábado à tarde, amanhã vai ser quinta à noite, entendeu? Essa célula não tem futuro, entende? Aí, o pessoal está muito desanimado, vou tirar a palavra, vou fazer mais... Você fica mudando. Só tem resultado quem é constante, entendeu? O líder que está no meio do caminho, que ele já começou, né? O grande desafio dele é não desanimar, a palavra é perseverança, né? Existem muitas coisas, às vezes parece que seu trabalho não está rendendo, mas assim, a vida é cheia de altos e baixos, né? Já tem um card aí que ele fala isso, né? Se não tiver altos e baixos na sua vida, que é aquele cardiograma, aquela imagem do cardiograma, você morre. Então, muita gente quer uma vida assim constante. Não existe isso, é tu. Às vezes você faz uma célula, a célula é uma benção, você fala, nossa, veio todo mundo, a semana que vem não vai caber. Puxa, na semana você chega, todo mundo sumiu. Eu falo, meu Deus, a célula acabou. Não acabou não, tem essa sazonalidade. Às vezes foi porque choveu, foi um dia muito quente, engarrafamento, pessoas se atrasaram, ou não conseguiu sair do trabalho, entendeu? Mas o líder, ele fica, às vezes, desapontado. Ele fala, preparei tudo com carinho. Pô, preparei uma semana passada, faltou lanche. Hoje eu peguei, preparei um caldo, levei uma panela de pressão, foi ninguém, entendeu? Não desanima. Isso faz parte da célula e faz parte da igreja também, né, pastor? Às vezes a Verdade. gente assim, tem um culto lotado, você fala assim, irmão, semana que vem vai faltar cadeira. Semana que vem você começa o culto, a igreja está vazia, 15 minutos chega um pouquinho, daqui a mais 10 chega mais outro e tal. Você fala, gente, será que vai chegar todo mundo de vez? Não chega. É verdade. Eu já fui pregar em muitas igrejas. Isso aqui é uma experiência constante. Que o pastor fala para mim assim, pastor, geralmente temos mais pessoas, não sei o que aconteceu hoje. Entendeu? Só que eu já sou pastor, né, ordenado há 27 anos, vou fazer 27 anos ordenado, quase estou 30 integral no ministério. Eu cresci, sou de uma família de pastor, eu sei o que é vida de igreja, entendeu? Então eu nem ligo para essas coisas, mas um líder que está ali pensando, né, tem um alvo, tem a meta dele e tal, ele pode se desanimar e querer desistir justamente no meio do caminho, né? E o líder que já está lá há muito tempo liderando, olha, eu vou te falar uma coisa, se eu tivesse que dar um conselho só, eu falava, não deixe o fogo apagar.
entendeu? A Bíblia diz assim, no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Você tem que ser fervoroso de espírito, entendeu? Não pode deixar a chama do primeiro amor apagar. Tem que se renovar em Deus. Às vezes, de tanto você fazer, você entra no automático. Entende? E aí, na primeira reunião, você orava, você jejuava, você lia, estudava. Agora você já sabe, chega lá na hora, abre e começa a ler junto com todo mundo, não é? Você já tem o croquis na sua mente, e aí aquela reunião passa a ser seca, passa a ser árida. Automática, né? Eu prefiro aquele tempo que você ia para a reunião, sentia dor na barriga, dava diarreia, uma tensão, uma preocupação, e você orando dependente de Deus. Porque quando você acha que não é capaz, você depende de Deus. Quando você acha que tira de letra, que você é o cara, que você já sabe isso, entendeu? Você faz na força da sua carne. E tudo aquilo que é feito na força da nossa carne, essa obra é Ismael, é rejeitada por Deus. Deus só aceita a obra fruto do seu espírito. Então, não deixe a paixão apagar. Lembra uma coisa, mente fala mente, coração fala coração. Se você não colocar paixão, sabe, a incredulidade vai vazar pelos seus olhos e as pessoas não serão impactadas pela mensagem, pela palavra que sair da sua boca. Amém, pastor. Bênção. Gente, olha, está sendo maravilhoso esse tempo aqui. Eu queria pedir aí para os líderes, né? Tem bastante gente da videira aí, videira de Volta Redonda, videira aqui de Niterói. Tem uma galera aí que está participando. Eu queria que a gente aproveitasse aí agora, se você quiser, coloquem suas perguntas aqui e a gente vai fazê-las de acordo com o tempo, claro, para o pastor Ricardo. Você tem alguma dúvida em relação à célula, à liderança de célula? É essa hora de você perguntar. Ó. Videira Rio Verde, Goiás, está presente aqui. Olha que coisa legal, pastor Ricardo. Videira Rio Verde de Goiás, videira de Rio das Ostras. Olha aí o pessoal da videira participando. Glória a Deus. Tampa, Flórida. Aí, ó, o pessoal está lá na Flórida, lá em Tampa, participando também. Maravilhoso. A gente não sabe o poder de alcance do Evangelho, aquilo que Deus proporciona para a gente nessas lives. Pastor, eu queria te fazer aqui, eu queria entrar agora na questão da estruturação. A videira Caraguatatuba, São Paulo. Deus abençoe o Celso Luiz aí, lá de Caraguatatuba. Videira Goiânia, em Bueno. Deus abençoe, irmã Amanda Cabral. Videira Rio, Jacarepaguá. Anderson Monteiro. Olha aí, a galera da videira presente. Videira Interlagos, São Paulo. Gente, pelo amor de Deus, meu pastor é referência internacional. Glória a Deus por isso. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta sobre estruturação. A nossa igreja está passando agora, graças a Deus, com essa quantidade de células, nós montamos agora as redes. Eu não tinha rede, eu era o cara que supervisionava, que dava o curso, que dava o TLC, eu batia o córnea, corria para cabecear, porque é aquela coisa de quem está começando a visão. Então, a primeira célula foi na minha casa e a gente passou essa inspiração e esse DNA para as pessoas, e agora a gente está lá com uma estrutura. Nós temos a rede branca, que é a rede de crianças, que é a rede Kids. Inclusive, o material que nós usamos é o material da videira. Nós temos a rede azul, que é a rede dos jovens e dos adolescentes. Tem a rede verde, que eu sou o supervisor da rede, e eu tenho 2 supervisores de setor. Cada um estão aí com essas células, um com 12, outro vai completar 10 células agora, enfim. E tem essas 3 redes por enquanto. E eu estou começando a usar essas pessoas agora para eles começarem a me ajudar. Então, eles estão desenvolvendo GDs, que é grupo de discipulado, né? A gente parte de um princípio também que todos os líderes de célula aqui precisam estar sendo discipulados, porque já que a gente está começando agora, a gente tem que começar de cima para baixo. O senhor teria algum conselho para dar para os supervisores de setor e supervisor de rede, né? Porque aqui eles lideram célula e supervisionam também, aqui na nossa igreja. Eles não somente são supervisores, eles são líderes e supervisores.
Porque eu acreditei, pastor, ao longo desses 5 anos de ministério, que o grande negócio está na supervisão. E quando eu falo de supervisão, eu falo de acompanhamento, eu falo daquele cara que vai estar inspirando, encorajando o líder, ajudando o líder, sendo aquele que vai ser o cooperador do líder, porque às vezes o líder vai passar por esse conflito. Caramba, semana passada foi 18, hoje deu 6 pessoas. Aí é o supervisor que vai chegar para ele e vai falar da perseverança. É o supervisor que vai falar com ele: rapaz, já passei por isso, lembra na nossa célula, você multiplicou a minha célula e tal, a gente passou por isso, calma. Então, assim, eu queria falar para o senhor me falasse um pouco do papel da supervisão das células, dessas pessoas que não são mais sênior, né, mas têm uma caminhada mais do que um líder. O que o senhor diria para esses supervisores? Olha, assim, o papel principal aqui na nossa estrutura seriam os discipuladores, né? Entendi. Discipuladores, que seria aí o seu supervisor. Qual é o papel principal do discipulador? É fazer o apacentamento e a supervisão, né, daquele líder e da célula dele, porque o discipulado, para ele ser eficaz, ele precisa ter esses 2 aspectos. Ele precisa ter o aspecto da edificação e precisa ter o aspecto da Supervisão. Enfim, a reunião ela fica incompleta. Então, às vezes, por exemplo, eu ouço pessoas que estão fazendo esse papel de supervisão e eles dizem assim: fiquei muito chateado, descobri que o líder tem 3 semanas que não faz a célula. Como que você descobriu depois de 3 semanas que ele não fazia a célula? Se você faz supervisão com ele semanal, porque pelo menos aqui na nossa estrutura, né? Esse discipulado é semanal. Você está toda semana com ele e ele não fez a célula. Você não perguntou, ele não falou, e daqui a um mês, né? Eu já vi líderes, discipuladores reclamarem disso. Descobri que meu líder já desmarcou, já quase mais de um mês e meio. Como? Está vendo uma falha, não está vendo a supervisão, entendeu? E o outro lado é o lado também da edificação, porque, veja, o líder, ele é alguém que ele está ali na célula para dar o suporte, não é? Para ajudar os irmãos que estão ali caminhando com eles. Então, normalmente, não é um ambiente onde o líder se desnuda, não é? Biblicamente, filhos podem tirar a roupa na frente dos pais, mas os pais não devem tirar a roupa na frente dos filhos, né? Isso tanto no natural quanto espiritualmente. Porque a gente vive uma inversão de valores muito grande, muitos pais acham que não tem nada disso, toma banho com o filho, enfim. Bom, não é esse o meu assunto agora. Mas o que acontece? Qual é o ambiente que o líder tem para ele desaguar? Qual é o ambiente que o líder tem? Tem que ser essa reunião de supervisão, né? Esse discipulado. Então, nessa parte de edificação é onde você vai acompanhar a vida do líder, se o líder está bem. Então, nós temos uma máxima, né? Se o líder que eu acompanho estiver bem, eu estiver ali fazendo um acompanhamento e chequei que ele está bem, assim, a probabilidade da célula dele estar bem é muito grande. Se o líder não estiver bem, você pode correr na célula dele, que a célula dele já não está bem há algum tempo. Entendeu? Então, assim, o discipulador precisa entender que lá, embora ele seja um líder, aqui ele é parte do seu pastoreio e ele precisa pastorear. Então, às vezes o líder está na célula, ele vai lá e impõe as mãos na cabeça de todo mundo. Mas quando chega no discipulado, tem alguém que precisa impor as mãos sobre ele também. Entendeu? Tem que ter alguém que ore por ele também. Ele chega lá, ele ouve os pedidos de oração e tal, e às vezes realmente não é um ambiente apropriado para ele também falar de uma necessidade dele. E ele pode aqui no discipulado colocar, entendeu? Então, Entendi. muitos vivem esse conflito e ele precisa ter esse suporte dentro da reunião, junto com a supervisão dele, né? Junto com o discipulador dele. Muito bacana, pastor. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta agora, e a gente vai entrar aqui para as perguntas para a gente estar caminhando para o final. Eu vim de uma igreja convencional, né? Eu vim de uma igreja convencional, a gente trabalhava em muitos ministérios, e aí quando eu saí dessa igreja convencional, eu já comecei numa igreja em célula. E eu trabalhava fora na época, então a minha maior preocupação como pastor de uma igreja convencional
e bivocacionado, que a gente chamava, né? Eu era pastor e trabalhava fora, era a preocupação com as ovelhas. E eu me lembro que quando eu falei com o Senhor, há 8 anos atrás, eu falei assim, Senhor, se eu pudesse ser pastor novamente titular, eu não queria uma igreja rodoviária, eu não queria uma igreja com entra e sai, eu queria cuidar das pessoas. Até que a gente conheceu a visão, o celular, eu achei maravilhoso, porque é uma forma de cuidado forte, top, né? E aí eu me deparei com uma outra situação. Por exemplo, lá na igreja convencional, nós observávamos o dom. Né? Poxa, o dom, cara, o dom. Pô, esse cara tem um dom. Pô, vamos chamar esse cara aqui. Esse cara vai ser um obreiro. Esse cara vai... Né? E quando a gente vem para a visão celular, não para a visão celular, é uma questão de bíblica, é uma questão de como você olhava para a questão bíblica, o fundamento bíblico, a gente sabe que nós somos conhecidos pelo fruto e não pelos dons. E aí, eu tenho falado muito aqui na igreja, nos cultos da manhã, a gente está com uma série de mensagens sobre amar e servir, e eu falo o seguinte, gente, dom é aquilo que Deus te deu, e fruto é o que você vai dar para Deus. E as pessoas, Deus não vai te cobrar naquele grande dia lá, meu filho, você foi o teu dom que eu te dei para cantar, entra para o gozo do Senhor, né? Vou te dar o galardão. Não, o galardão virá através do fruto e não através do dom. Então as pessoas confundem, pastor, dom com fruto. Fruto é aquilo que nós damos para Deus e na obra de Deus que nós desenvolvemos. E o dom é aquilo que Deus já nos deu. Por exemplo, eu não tenho o dom de cantar. Se eu cantar aqui, o senhor vai sair correndo. Eu não tenho esse dom. Mas Deus me deu o dom para quê? Para apacentar, para pastorear. Eu tenho esse dom. E com esse meu dom, eu estou buscando frutificar para o reino de Deus. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre a diferença dom e a diferença de fruto. Para quê? Até para que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, elas tenham o seguinte, caramba, cara, eu estou usando o meu dom lá, estou achando que eu estou arrebentando a boca do balão, porque eu toco, porque eu canto, porque eu faço isso com o meu dom. Pô, mas eu não estou cuidando de alguém, eu não estou ganhando ninguém para Jesus, eu não levei ninguém a um batismo, a um novo nascimento, eu já estou no mês de junho. Essa questão do frutificar, o senhor poderia me ajudar nisso? Poderia, pastor, eu só preciso saber quanto tempo eu tenho aí, porque... Só tem mais 14 minutos. 14 minutos. Tá. O que acontece? Olha só, existe na palavra de Deus duas linhagens que caminham juntas. A linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Quando você lê lá no livro de Gênesis a linhagem de Sete, o capítulo todo ele é escrito assim: fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos. Não, fulano viveu tantos anos, gerou Beltrano, teve filhos e filhas, viveu mais tantos anos e morreu. Fulano viveu tantos anos, gerou fulano, virou e morreu. Essa é a geração de Sete. Você vira uma página da Bíblia, se não me engano, no capítulo 16, posso dar uma conferida aqui, mas enfim, só para ganhar tempo aqui para os irmãos. A gente vai encontrar a linhagem de Caim. E a linhagem de Caim é a linhagem dos grandes nomes da época, o pessoal que criou armas de ferro, objetos cortantes, instrumentos musicais. Esse pessoal, se eles estivessem hoje, nos nossos dias, eles seriam as capas de revista, seria o povo que estaria aí nos programas de talk show sendo entrevistados, porque eles realmente fizeram coisas assim memoráveis. O que acontece? O alvo de Deus é filhos. O alvo de Deus é gerar. Mas o que embriaga os cristãos é fazer coisas. As pessoas entendem que quando elas fazem uma coisa que elas gostam, Deus também gosta, entendeu? Então, não sei se já aconteceu com o irmão, do irmão ganhar um presente que alguém te deu, o irmão nunca usou. Eu já ganhei vários, entendeu? O cara chega assim e fala, olha, vi isso aqui, eu sei que você gosta e tal, gostei demais, comprei para você. Ele gostou, mas ele não perguntou qual era o meu gosto, entende? Então, eu digo sempre o seguinte, existem 3 maneiras de você dar um presente para uma pessoa. Primeira maneira, você dá de presente para uma pessoa o que você gosta.
Muita gente faz isso. Ela vai no shopping, gostei dessa camisa, vou comprar essa camisa para o pastor. É uma camisa florida. Pô, só que seu pastor não usa a camisa florida. Entendeu? Existe uma outra maneira de você dar presente para uma pessoa. É você dar aquilo que ela... você supõe, né, que ela gostaria. Poxa, fulano, eu acho que fulano comentou um dia que ele precisa, né? Vamos dizer assim, que ele precisa. Pô, vi ali que fulano tá com um sapato velho, vou comprar um sapato para ele. Já é uma maneira melhor, pelo menos você deu uma coisa relevante, não é? Existe uma terceira maneira de você dar um presente, que essa não tem erro. É você perguntar para a pessoa o que ela quer ganhar. Gênesis 4 e 5, tá aí o irmão Anderson falando. Gênesis está a linhagem de 7 e 5, capítulo 5, a linhagem de Caim, dos que fizeram os grandes feitos, né? Então, o que acontece hoje na igreja? Muitas pessoas, elas estão fazendo não o que Deus gosta. Elas nunca perguntaram para Deus. Elas estão fazendo o que elas gostam. Então, o cara gosta de bateria. Aí ele acha que é o dom dele, é o ministério dele, que Deus deu aquilo, que ele gosta de tocar e porque ele gosta, Deus quer aquilo. Então, eu pergunto o seguinte, se alguém fosse ser sincero e chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu quero te dar um presente. O que o senhor gostaria? Aí o cara fala assim, olha, eu vou dar uma música para Deus. Vou fazer uma composição aqui, vou fazer um acorde aqui e vou dar para Deus. Querido, nos céus, Deus tem a música mais perfeita. Não destoa. A nossa música é cheia de impureza, cheia de contaminação. Nos céus, ele tem um perfeito louvor. Jamais comparado com qualquer coisa que a gente vai dar aqui na terra. Então eu sou um pintor, eu vou pintar um quadro para Deus, uma paisagem que vai ser uma coisa assim, que vai deixar todo mundo boquiaberto. Filhão, todo dia Deus pinta um quadro diferente quando o sol nasce, quando o sol se põe, a própria natureza, Deus vai desenhando com o dedo dele, à noite nenhuma é igual à outra, as manhãs são diferentes, os finais da tarde são diversificados, até a coloração do céu ele muda. Assim, o seu quadro, quando comparar com o dele, vai ficar muito aquém. Então, o que realmente eu poderia dar para Deus que Deus não tem? O coração dos homens. É o que nós precisamos dar para Deus. E é o que Deus quer. Ele quer muitos filhos espirituais. Então, nós fazemos parte de uma geração onde não se valoriza ter filhos no natural. Então, as pessoas também não valorizam ter filho espiritual. O que a sociedade fala de uma jovem que o pai investiu nela para fazer 7 anos de medicina, fazer uma residência, fez especialização, ele gastou aí, sei lá, quase 700 mil no estudo dessa filha, abriu uma clínica para ela, ela começou a clinicar e, de repente, ela conhece alguém e resolve casar. Segundo ano de casamento, ela engravida. Nasce o bebê e ela fica tão encantada com o bebê e ela diz assim para o marido, olha, eu não quero voltar a trabalhar não, eu vou cuidar do meu filho. E agora ela vai dar essa notícia para a família. O que a família falaria? Você é louca? Você vai abrir mão da carreira? Você é uma médica formada para cuidar de filhos? Então, para a sociedade hoje, pastorzão, filho não significa nada. Infelizmente, a igreja foi contaminada por isso. Se você quiser ler mais um pouco sobre isso, o livro é O Centro do Coração de Deus. A geração que faz e a geração que gera. É um livro pequenininho do meu pastor Aloísio, que vai te dar uma grande revelação. Já entrarei agora aqui na videira para fazer. Pastor, só faltam 2 minutos. Meu Deus do céu. Passou muito rápido, a gente não dá tempo de perguntar. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Pastor, entrarei aqui na editora. Está na videira? Está na vinha esse livro? Tá. O Centro do Coração. Pastor, mas eu vou estar comprando agora, porque só essa sua explanação aí, as pessoas ficaram maravilhadas com isso. Nós precisamos ganhar o coração das pessoas. Nós precisamos. E eu quero te agradecer pela oportunidade, te agradecer por esse momento aí, 1 horinha, mas foi muito, muito gratificante para nós. Nós, Eclesiamos, te agradecemos. A videira aí de todos os lugares, Cabo Frio, aí chegou agora Cabo Frio, a videira de Cabo Frio também agradece. Muito obrigado, pastor. Te agradeço. Já faltam 20 segundos, não vai dar nem tempo para a gente chorar. Mas eu quero agradecer de coração ao Senhor. E obrigado, tão logo a gente esteja no presencial aí,
você vai estar vindo aqui na Eclésia de novo para estar participando com a gente aqui das nossas conferências de liderança, tá bom? Grande beijo, Amém, pastor. obrigado Deus aí. abençoe. Um abraço para o senhor e Amém. abraço para todos, gente.